Oi, meu nome é Gustavo e sou aluno de Engenharia Química na UNG. Este projeto que será apresentado a seguir faz parte do cumprimento da disciplina de Estágio Obrigatório 2, onde foram selecionadas questões do ENAD para serem resolvidas por nós, demonstrando essas resoluções de forma prática, através de simulações ou experimentos químicos e físicos. A questão selecionada foi a questão 26 do ENAD de 2017, que diz o seguinte: o equilíbrio líquido-líquido para os compostos soluto, solvente e diluente pode ser representado conforme o diagrama a seguir, em que o vértice do triângulo representa 100% do composto. A respeito desse diagrama, avalie as afirmações a seguir. 1. Estão representadas duas fases líquidas em equilíbrio abaixo da curva de solubilidade. 2. Está representado um par de compostos parcialmente miscíveis. 3. O ponto M representa uma região de duas fases e dois componentes. 4. O ponto M representa a presença de uma fase vapor. Bom, essa questão traz pontos importantes de conceitos de equilíbrio líquido-líquido e análise de diagramas ternários. Quando dois ou mais líquidos se misturam a certas condições de pressão e temperatura, pode-se obter duas ou mais fases de diferentes concentrações que estão em equilíbrio termodinâmico. Este fenômeno é chamado de equilíbrio líquido-líquido e é considerado essencial para a compreensão das operações unitárias, extremamente importantes na engenharia química, como, por exemplo, destilação, extração líquido-líquido, extração sólido-líquido, cristalização e evaporação. Essa prática permite a construção de diagramas ternários ou diagramas de solubilidade, através dos quais é possível identificar os limites de solubilidade entre os componentes e a distinção entre a região homogênea e a heterogênea da mistura. Diagramas de equilíbrio de fases de sistemas ternários são representados por triângulos equiláteros ou triângulos retângulos, onde cada vértice representa um componente puro. Cada um dos lados representa uma mistura binária, e o interior das misturas ternárias. Linha de equilíbrio diferencia o que é a região monofásica da região bifásica. O que está fora dessa linha de equilíbrio é denominada mistura ternária monofásica, que apresenta uma mistura entre os três componentes com apenas uma fase. E o que está dentro dessa linha seria uma mistura ternária bifásica, uma mistura que contém os três componentes, porém apresenta duas fases. E a leitura é feita a partir de linhas paralelas ao oposto do vértice analisado. Existem tipos diferentes de diagramas. Iremos focar nos mais comuns, os do tipo 1, que apresentam apenas um par de líquidos parcialmente miscíveis, e dois pares de líquidos totalmente miscíveis, como nesse exemplo de água, clorofórmio e ácido acético. E os do tipo 2, que apresentam dois pares de líquidos parcialmente miscíveis e apenas um par totalmente miscível, como nesse exemplo de água, querosene e ácido acético. Neste tipo também é possível observar duas regiões monofásicas e uma bifásica, representadas pelas linhas de equilíbrio que estão em rosa. No nosso experimento, vamos exemplificar uma mistura ternária do tipo 2, que irá conter água como diluente, ácido acético como soluto e o querosene como solvente. Logo, será feito um diagrama ternário para exemplificar o comportamento dessa mistura. Vamos ao experimento. Será utilizada a água, o ácido acético presente no vinagre e o querosene. Temos 40 ml de água no copo e adicionamos 100 ml de vinagre, formando uma mistura totalmente miscível com uma única fase. Então adicionamos 10 ml de querosene. E observou-se a formação de uma segunda fase, pois o querosene é parcialmente miscível nos outros dois componentes. O vinagre apresenta apenas 4% da sua composição de ácido acético, portanto foram adicionados mais 150 ml do vinagre. Após isso, as condições continuaram iguais.
um sistema com 3 componentes e 2 fases. Depois colocamos mais 50 ml de vinagre. E nada mudou, continuando a formação de 2 fases. Após um tempo descansando, vai ser possível visualizar perfeitamente as 2 fases. Agora está bem clara a formação dessas 2 fases. Estes foram os dados obtidos, a partir das medidas utilizadas no experimento, e com dados de densidade e massa molar foi possível encontrar as frações molares de cada componente no sistema. A água com uma fração de 0,89, o querosene com 0,03 e o ácido acético do vinagre 0,08. Podemos encontrar o ponto exato no diagrama que representa a mistura feita no experimento, representada pelo ponto P. Cada linha tracejada representa um componente. Quanto mais próxima do seu vértice correspondente, maior a sua fração, como no caso da água, e quanto mais longe, menor a fração, como o querosene e o ácido acético. Aqui podemos ver que nossa mistura, ponto P, está localizada entre as linhas de equilíbrio, o que configura uma região ternária bifásica, exatamente o que foi visto no experimento, uma mistura com 3 componentes e a formação de 2 fases. Com todo esse estudo, já é possível responder à questão do ENAD. Vamos avaliar as afirmações a respeito deste diagrama. A número 1. Estão representadas 2 fases líquidas em equilíbrio abaixo da curva de solubilidade. Foi visto que a linha de solubilidade ou linha de equilíbrio separa a mistura em região bifásica e monofásica, e o que está dentro da curva é uma mistura entre líquidos e de 2 fases, portanto, está correta. A 2. Está representado um par de compostos parcialmente miscíveis. Este é um diagrama do tipo 1, que apresenta um par de líquidos parcialmente miscíveis e 2 pares de líquidos totalmente miscíveis, portanto, também está correta. Afirmação 3. O ponto M representa uma região de 2 fases e 2 componentes. Vimos que o lado do triângulo representa uma mistura binária, de 2 componentes, e como está abaixo da linha de equilíbrio, também é bifásica, tornando a afirmação correta. 4. O ponto M representa a presença de uma fase vapor. Como se trata de equilíbrio líquido-líquido, não há presença de vapor no sistema, portanto, essa afirmação é falsa. A resposta correta é a alternativa D, 1, 2 e 3. Bom, é isso. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e espero ter ajudado e tirado algumas dúvidas sobre equilíbrio líquido-líquido e sobre o diagrama ternário. Até mais!